Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria estar com vocês nesta quarta-feira, dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre compostagem. Como é que a gente pode fazer a compostagem em casa, hein? Vamos aprender já já por aqui. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre como utilizar as redes sociais de forma estratégica para alcançar o sucesso do seu negócio, gente. E também vamos falar de estética corporal. Sabia que o inverno, nessa época do ano aqui, é a melhor para determinados procedimentos? Vamos descobrir por quê. Tudo isso você acompanha hoje aqui no nosso programa e você já pode participar com as suas perguntas, as suas sugestões, os seus relatos sobre o tema do dia. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. O número já está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleitetv. Bora começar então? Roda a vinheta do Nosso Jardim. Hoje quem está aqui com a gente é o professor José Luiz Tomita, que é consultor e especialista em técnicas de compostagem. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Prazer te conhecer e te receber aqui no nosso programa, uma alegria. Eu que agradeço a oportunidade, que eu acho que é um tema fundamental para o nosso dia a dia. Para o nosso planeta, Para o né? nosso planeta, claro. E mais aquilo que a gente realmente pode fazer de prático. Acho que isso é mais importante. Exatamente. A gente tem a compostagem, a gente até sabe o que é, mas como é que funciona? Só para quem não sabe exatamente, como é que é? O que é a compostagem? Tá. A compostagem, na verdade, ele é muito simples. É o tratar o seu resíduo que você gera de uma forma muito simples, porque não é você quem vai fazer. Você vai criar um ambiente para os micro-organismos, aquilo que a gente não enxerga, mas aquilo que a gente vive no dia a dia. Quem gosta de um pão, quem gosta de um picles, quem gosta de uma cerveja, nós convivemos no dia a dia. Ele que vai fazer o trabalho aqui. É isso aí. Então, só para a gente entender, nós temos aqui produtos orgânicos de frutas, de vegetais, né? Os restantes, né? Os restos, as cascas dos vegetais, das frutas. Aqui também nós temos vegetais. O que exatamente pode entrar na compostagem? Claro, isso é fundamental a sua pergunta, porque nós temos muitos mitos no que a sociedade entende que é possível compostar ou tratar. Tem aquilo que pode, não pode. Na verdade, tudo que é orgânico pode ser tratado. A diferença é conseguir separar como tratar e como colocar dentro de um processo. Muito do que falam que não pode é porque tem outra técnica de compostagem, que é com a minhoca, que nós não vamos abordar aqui hoje, vamos deixar para uma próxima oportunidade, Tá. que ele sim, por ser um ser vivo, um pouquinho maior que os micro-organismos, ele tem restrição. Então as pessoas confundem as técnicas e criam restrições. Mas não é qualquer resto de comida não, né? Tudo Ou é? pode, tudo Sobrou comida pode. no meu prato, eu coloco na compostagem Exatamente, também. É mesmo? Sim. É que hoje o que a gente vai tratar é muito mais simples, vamos dizer assim, o primeiro passo do aprendizado. Tá. Então eu trouxe aqui coisas mais simples. Tá. Que Então, são as cascas, né? start, o início de um processo de aprendizado, vamos chamar dessa forma. Aí Tá. os desafios, na medida que você consegue controlar, você aumenta os desafios. Tá, para começar já esse desafio, além de tudo isso que você trouxe aqui, dá para colocar também casca de ovo? Porque o pessoal já fala da casca de ovo como adubo, Exatamente. né? Sozinha. Na verdade, vou pegar aqui, na verdade a gente tem ovo aqui no meio que faz parte aqui, ó. Olha lá, gente. Então nós temos aqui a casca de ovo. Todo o material de preparo de um alimento é o mais simples. Tá. Cada um tem uma propriedade importante dentro da ciência agronômica. E nesse caso aqui, ele é fundamental porque ele traz o cálcio, ele traz a rigidez dele para decompor, que ajuda no oxigênio do processo. Então ele também qualifica o material que está sendo compostado. Deixa ele mais rico ainda. Exatamente. Na verdade, ele gera velocidade na decomposição. Então tá. A técnica da compostagem, ele tem dois segredos: controlar o excesso de água e permitir o oxigênio, quer dizer, a aeração dentro do processo natural. As diferenças
de tamanho e imperfeições, ele é perfeito para a natureza trabalhar na decomposição dela. Olha que beleza. Fala uma coisa para mim. A gente precisa preparar esses resíduos orgânicos de alguma forma, lavar, por exemplo, o ovo. Se ficar ali um restante de líquido, a gente tem que lavar, tem que secar. Precisa preparar de alguma forma ou simplesmente do jeito que tá, coloca lá e tá certo? Na verdade, é muito simples. A compostagem é muito simples. A gente trabalha com o que tem. Os desafios, eu enxergo que às vezes esse excesso de zelo e cuidado desperdiça água, a gente encaminha material desnecessário para o esgoto. Então, porque a gente cria a poluição. Aqui é simplificar um processo para transformar um material, como diz o seu tema, a sua pauta, o nosso jardim, né? Ele é um grande beneficiado desse tipo de material. É isso aí. Além desses itens aqui, a gente precisa de algum outro tipo de material ou aqui a gente já consegue começar uma compostagem? Na teoria e na técnica, a gente chama, muita gente usa essa expressão e não sabe por quê. É relação CN, carbono-nitrogênio, que aí expressa o material mole, que tem mais água, com material fibroso, que pode ser folhas que caem no seu quintal ou serragem. Porém, para hoje, eu trouxe o que a gente pode usar em casa. A palha do milho funciona. Então, o que eu vou usar aqui para misturar? A gente até come mais milho, né? Come mais milho. E a via a gente acha que não serve. E porque a gente esquece que ela tem uma fibra importante no próprio processo. É isso aí. Hoje a gente não vai usar, mas eu vi até que o sabugo do milho dá para usar, né? Exatamente. Você falou da minha atuação no mercado, a gente ensina, na verdade, que o sabugo também no processo ele traz um benefício na decomposição. Olha. Então a gente desperdiça muita energia criando mitos, criando inverdades. E tudo que é orgânico a gente pode transformar. A gente vai aprender a fazer a nossa compostagem em casa, mas o professor citou aqui que ele atua, né, como consultor justamente para ensinar as pessoas que geram resíduos, as empresas que geram resíduos, né, orgânicos, a fazer dinheiro com a compostagem, né? Isso mesmo, Clarinha, porque assim, enxergar as oportunidades naquilo que é um problema. Então a ideia é mostrar que as pessoas, por coisas simples no seu dia a dia, podem transformar em oportunidade, sim, de ganho, mas por outro lado, economizar também é ganhar dinheiro. Então quer dizer, o que era custo vira renda. Exatamente. Olha que beleza. Eu amei, viu, essa sua área de atuação. Mas hoje nosso tema é justamente a compostagem em casa. Certo. Pode ser em qualquer tamanho de casa, precisa ser em casa, pode ser em apartamento. Ah, mas eu tenho um apartamento estúdio, aqueles bem pequenininhos. Dá para fazer a compostagem em casa? Como? Isso tudo dá para fazer. O que a gente tem que pensar é que quanto menos pessoas, o menor o volume. Então, menor o espaço, menos exigido ele é. Então, ele é proporcional. Se você mora em estúdio, é porque você é uma pessoa só, é um casal. Então, a sua geração de resíduo também é pequena. Então, a sua necessidade diminui do espaço a ser tratado. E a quantidade de plantas ali também deve ser pequena, né? Exatamente. Então, você pode transformar. Mas, muitas das vezes, vale lembrar que esse volume inicial, quando você trata, ele cai 50%. Então, ele também já diminui no tratamento. Isso aí. Olha, tá vendo aqui na tela o retorno? A gente já tem aí algumas imagens desse composto orgânico, é isso? Isso, e é já a fase final, é quando ele já está quase pronto dele. E quando você pode levar isso para o jardim. Vale lembrar que a cidade de São Paulo ela tem uma legislação que você não pode vender terra. Tá. Então, o que as pessoas podem fazer? Fazer desse composto, eu faço em casa isso. Eu não compro terra, eu uso esse composto como terra. Porque eu planto dentro desse composto. Ele vira um substrato, então. Perfeito, você está mais técnica do que eu. Ó, você viu, menino? Exatamente isso. Aqui no nosso jardim a gente fala de substrato, direto, toda quarta-feira. Perfeito. Então ele vira ali o substrato, Exatamente. a terra, aquele componente que você vai utilizar para plantar. Exatamente. E qual é a vantagem? Quando você faz a compostagem de resto de alimentos ou do preparado de alimentos, ele nutricionalmente ele é mais pobre. Ao contrário que todo mundo pensa que o adubo tem que ser muito nutritivo, não. Quanto ele é mais pobre, maior a quantidade que você pode usar na planta sem prejudicar a planta. Olha que beleza. Então, bora aprender? Vamos lá. Primeiro passo, professor. Primeiro passo é... O recipiente. É o recipiente. Aqui eu estou trazendo uma amostra de um recipiente, claro, numa quantidade menor, que isso é proporcional à sua demanda e necessidade. Sim. Nesse caso aqui é fundamental que você tenha um recipiente
com tampa daquele pessoal que tem medo do cheiro, que tem medo de algumas coisas, então Porque a tampa pode é fundamental. gerar um cheirinho, assim, Só desagradável? vai gerar se você errar. Só que ninguém quer pagar o preço do erro. Então aqui eu trouxe uma solução preventiva. Porém, no decorrer da preparação eu vou te explicar. Tá. Segundo ponto, por que uma torneirinha? Porque, na verdade, todos os materiais orgânicos, ele tem 80%, 90% de água. Na medida que ele vai decompondo, ele vai soltando essa água. Para você não prejudicar o processo e não ter problema de cheiro, você sempre tem que tirar o líquido. Ele é quem faz o processo dar errado. Isso observando a quantidade de líquido ou tem um tempo? De tanto em tanto tempo você tira aquele líquido? Eu tenho que tirar sempre. Sempre? O líquido atrapalha o resultado do meu processo. Tá? Você me perguntou logo no começo se eu preciso pôr água. Não. Não põe água? Não põe água. Esse é um grande erro técnico do processo. Tá. Muita gente erra porque acha que tem que acrescentar água. Eu tenho que eliminar. Eu tenho 90% de água e 10% de sólido. Ele mesmo vai eliminando essa água, então, né? Exatamente. Não é você que coloca? Não. Você tem que tirar, exatamente. Não Tá. colocar, tirar. Por isso que eu trouxe um recipiente pronto aqui. Com torneirinha. A gente não consegue comprar um recipiente como este já pronto. Até consegue. Mas economicamente aqui ficou tão baratinho um processo desse que vale a pena você fazer. É mesmo? Vamos economizar também. Nós estávamos falando em economia. Exatamente. Vamos economizar aqui também. Tudo muito sustentável por aqui. Totalmente. E você pode reaproveitar, e você mesmo montando. Porque o valor dele é muito básico nisso daqui. Tá. É muito simples. Então você comprou um recipiente. Esse seria um pote, por exemplo, de guardar arroz. Exatamente, não é? exatamente. Mas a dica que eu dou é que a tampa dele é de rosca. Isso. É uma vedação hermeticamente. Porque isso garante que quem tem animais domésticos sempre tem medo de fazer, porque acha que um gato, um cachorro pode fazer uma arte, vamos chamar assim. Com a tampa hermeticamente fechada, não vai virar arte, você está protegido. Aí você compra um pote como esse, faz aqui um furinho, compra uma torneira. Exatamente. E aí você tem aqui um recipiente para compostagem num valor de, mais ou menos? Aqui, R$27. R$27, minha gente. R$27. Se for comprar um pronto? Não vai pagar menos que R$50. Entendeu? É metade praticamente, né, professor? Aí Gostei da dica. não incentiva ninguém, hein? Não queremos acabar com o negócio de ninguém, né? Não, mas cada podemos compra aquele fomentar que um novo puder. negócio, né? Economizando e mostrando o material que você pode aproveitar, né? É isso aí. Então, de repente, a pessoa já tem o pote em casa, já tem uma torneira em casa, e não está usando, fala, poxa, olha o que eu posso fazer com isso. Claro, você falou um negócio muito importante. Eu tinha um recipiente que eu virava o galão de água e de vez em quando isso quebra. Tá. Para a finalidade de beber água. Mas ele, para você tirar de vez em quando o líquido, ele serve. Então, às vezes, você joga fora uma coisa que você pode transformar em outro objeto de uso. Tá vendo, gente? É isso aí, reutilizar. São 6 R's da sustentabilidade, né? Com certeza, isso. Quando você assimila isso, você vê em tudo alguma oportunidade. Você nada joga fora. É isso aí. Ok, temos o recipiente e aí a gente vai colocando ali os resíduos orgânicos? Exatamente. Então, Clara, mas Sobrou um pouquinho hoje, lógico, a gente não utiliza tudo no mesmo dia, certo? Exatamente. Então, sobrou um pouquinho hoje ali de cascas de resíduos orgânicos, coloco nesse recipiente. Exatamente. Fecha. Mas sempre a primeira fase, para a torneirinha fechar, funcionar bem, então a parte lá de baixo, a primeira parte dos resíduos, eu teoricamente posso colocar as folhas de uma varrição, as folhas que caem das árvores. Então essa é a primeira parte, porque ele demora mais para se decompor e ele permite uma drenagem. Não tenho folha na minha casa. Vai num parque, numa praça, que vai ter um monte. Nós estamos em época de festa junina, não estamos? Aí pega... A palha do milho, A palha do milho. Eu não fui buscar varrições, porque estava chovendo muito hoje. E o que eu tinha à disposição? A palha do milho. Outra dica que você deu, a caixa do ovo. A caixa do ovo, principalmente essas... Tanto aquela grande, né, de 30 dúzias, como aquela caixinha de 10 ovos, você pode fragmentar ela e colocar no fundo também, porque ela vai permitir... Então, né? Não precisa nem cortar, vai Picota picotar ela mesmo com a mão. na mão ali. E vai colocando. E aí você não faz só o fundo, você vai intercalando na medida que mistura. Porque senão, esse material tende a soltar tanta água que ele vai se acumulando e uma hora não solta mais água. Então, misturar permite que haja melhor drenagem. Tá, então você faz ali uma caminha,
coloca ali no primeiro dia os resíduos os em si. orgânicos que você utilizou. Exatamente. Aí já coloca mais um pouquinho Todo dia. da caixa de ovo, certo? Isso. E aí deixa ali, cobertinho. Pode Você ser? vai fazendo sempre uma espécie de um sanduíche. Você vai Tá. colocando esse material mais mole, por exemplo, daqui é um talo da cenoura. E aí você vai colocando um material mais duro. Então, a cada 5 centímetros de material, você vai sobrepondo, como se fosse um sanduíche. Tá. E aí você precisa lotar esse recipiente? Eu Qual que é a ideia? eu entendo que é importante você ir até o fim, porque daí você fecha o ciclo de um processo, deixa fechado até a decomposição dele. Tá. Então, a contagem da decomposição, ele funciona na medida que ele enche. Tá. Então, por exemplo, uma família de 2 pessoas, ele gera em torno de 1 litro e meio a 2 litros de resíduo por dia da cozinha. Isso significa que Se cozinhar em casa, né? Pois isso também é outra verdade, que hoje em dia, né, a gente não faz muito. Ainda mais na semana, né? Muitas vezes a gente come na rua, muitas vezes, né? No trabalho, geral, etc. a gente faz e mais tal. na rua. Mas pelo menos no final de semana vai gerar ali um resíduo orgânico. Se você contar só o fim de semana, para encher isso daqui, com certeza vai ficar 1 mês até encher. Vai não demorar, tem hein, problema. minha gente? Pois Vamos é. cozinhar mais em casa, né? Na verdade, a proposta aqui é poder, inclusive, produzir um alfacezinho, uma verdura em casa. Por que não? Olha, então quer dizer, ter ali uma hortinha na sua casa, ainda que seja num apartamento, tem alguns vasinhos ali de alguns vegetais que dá pra gente ter em casa, Às né? vezes até mais simples, você não precisa produzir um alimento, você pode produzir ervas para fazer um chazinho. Você tem Sim. um dia que não acordou bem, vai ali, pega umas folhas. Você quer temperar uma Temperos. carne, pega um tempero. Tudo isso você pode fazer em casa mesmo. Por exemplo, quando eu tenho um manjericão em casa. Quando eu quero fazer um macarrãozinho bem caseiro, delícia. eu vou ali, pego o manjericão e dou uma pitada de um tempero diferente. No seu molho, né? Exatamente. Professor, encheu, fechou. Vai observando dia a dia se tem líquido ali embaixo para você Tem que tirar. esvaziar, tirar Isso. aquele líquido dali. E quanto tempo demora até que a gente tenha realmente um produto pronto, um adubo pronto para utilizar nas plantas e como é que a gente utiliza, em que tipo de planta, enfim? Tá. Essa pergunta é muito importante, porque assim, se você simplesmente deixar fechado, vai ficar muito tempo, mais de 60 dias. Tá. Como é que você pode acelerar? Eu não fiz aqui, porque a ideia é deixar a pessoa escolher, porque as pessoas têm alguns medos. Se você pegar a ponta o garfo e fazer furinhos, esse ar que entra ajuda a decompor mais rápido. No recipiente? No recipiente. Tá, Você esquenta, faz vários furinhos. tá. Essa entrada de ar já ajuda a acelerar. Então, aquilo que pode demorar 60 vai para uns 45 dias. Mas, não, eu tenho medo disso. Então, deixa fechado e vai guardando. Ele vai decompondo, ele vai reduzir. Depois que você começou o processo até o final, isso vai reduzir 50%. Tá. Principalmente se você tirar a entrada de ar e tirar o líquido, vai ficar mínimo aqui a quantidade. Ficou na cor de uma terra marronzada, ele está pronto. Você pode usar em qualquer coisa, em qualquer vaso. Na Ele sua é a horta? terra. Na horta, no seu vasinho de violeta, no seu vasinho de orquídea, tudo você pode usar. Da mesma forma que você usaria um outro adubo industrializado, comprado, do jeitinho que você usaria esse adubo, você vai usar esse que você fez. Exatamente. Eu, na minha casa, não compro adubo, porque eu só uso composto. Né? Eu tenho pitanga, eu moro em um quintal de concreto, então tudo tem o vaso. Mas é possível você aproveitar todo esse material dentro da sua própria casa. Quem mora em apartamento, o pouco que gerar, pela demora que ele gera, você pode pôr em todos os vasos. Inclusive fazer aquela jardineirazinha com temperinho no peitoral da cozinha ali. E aí a gente vai usar de quanto em quanto tempo? Quantas vezes você quiser. Porque, como Uma eu vez falei, por semana pode, por exemplo? Sim, Uma vez por semana vai deixar as plantas saudáveis. vai. Uma das características que a gente não cuida, que a gente não percebe, por exemplo, uma cebolinha, né? A primeira coisa é que a ponta dela vai amarelando. Não, se você colocar o adubo certo, ele vai ficar sempre pontado para cima e verdinho. E é importante adubar e regar na sequência?
Não, a grande vantagem do que a gente chama do composto orgânico como adubo, Não precisa regar na sequência. inclusive em grande escala, eu tenho projetos na cana-de-açúcar que quando não chove é o composto que protege para o desenvolvimento de uma planta. Olha que beleza, Né? gente. Então, um dos potenciais de um adubo feito em forma de composto é que você economiza água, você não depende da natureza, ele mesmo potencializa aquele adubo que existe na própria terra, ele tem quimicamente as suas propriedades e ele potencializa essas condições. É isso, é sustentável, você deixa de jogar esses resíduos orgânicos na natureza, né? Já ajuda, inclusive, a reduzir o aquecimento global. Claro, inclusive vale a pena dizer, como eu trabalho em grande escala, né? Aquilo que antigamente era um problema, era um custo muito grande para os grandes produtores pecuaristas, que a gente está falando aí de produtores de ovos, produtores de leite, gado de carne que fica confinado e gera muito dejeto. Isso hoje vira riqueza, porque ele deixa de ter despesa para ser faturamento. Olha, quem são os seus principais clientes? Além desses que você falou. Não, na verdade eu sou um consultor diferente do mercado que eu atendo diversas Empresas condições. diferentes. Exatamente. Então eu não trabalho, tem gente que só trabalha com esterco de animal. Eu trabalho com áreas urbanas, as áreas rurais. Eu trabalho com pessoas que hoje, né, muita moda de falar, fazer biogás é o tchan do negócio. Mas ele tem um resíduo. Eu trabalho com clientes que têm esse resíduo e hoje está sendo transformado em adubo também. Olha que beleza, né, gente? Mais uma coisinha que eu vi lá no seu Instagram. Depois de um tempo, vão começar a aparecer alguns fungos, não é? Perfeito. Nesse resíduo orgânico. E aí, nesse composto, né? E aí a pessoa pode achar que deu ruim ali. Exatamente. E não né? Não, na verdade, a gente quando vê, por exemplo, a sua pergunta é muito legal e dá para associar com o pão. Quando a gente vê o pão fungado, a gente fala, estragou o pão, passou. Já era, joga fora. Já era. Não. Aqui significa, o resultado está maravilhoso. Claro, não precisa aparecer, mas se aparecer, significa você achou a mão de como melhorar o seu sistema de tratamento, de compostagem. Que às vezes a pessoa ela faz, aí ela começa a observar ali umas coisinhas brancas, ali ela fala, ih, estragou, não deu certo, vai lá e joga fora. Exatamente. De jeito nenhum. De forma alguma. Isso daqui é um ambiente que os micro-organismos são fundamentais e o fungo é o principal. Tá. O fungo que significa, dentro de uma compostagem, é o controle de água e a oxigenação bem feita. Outra coisa, clima, frio, calor, lugares mais quentes, lugares mais frios, estação do ano, inverno, verão, tudo isso faz alguma diferença ou não? Não, diminui a velocidade do processo. Tá. O Só frio. isso, o frio. Tá. Mas ele não é um impedimento. Existem algumas consultas que foram feitas. Será que dá para fazer aonde neva? Dá para fazer, porque ao contrário, aonde neva e forma uma atividade biológica, ele cristaliza o gelo e ali embaixo forma a temperatura, que é a decomposição dos materiais que estão ali. Foi a maior experiência que eu vivi fora do Brasil. Olha que bacana, né, gente? Professor, aprendemos tanto com você hoje. Obrigado Amei nossa aula, por poder viu? dividir esse conhecimento, porque eu acho que as pessoas não fazem ou deixam de fazer por falta de oportunidade de conhecerem. Sim. Ou porque eu tenho uma aula minha que eu falo de mitos e verdades, que é a ideia de você desmistificar e simplificar um processo. Então, obrigado pela oportunidade de poder dividir esse conhecimento. Nós que agradecemos, aprendemos demais e agora podemos fazer nossa própria compostagem em casa. Aqueles que tinham dúvida, eu acho que vai aumentar a dúvida de como melhorar o seu processo. Isso é legal. Isso. Gente, só que tem tanta coisa bacana, tanta informação a mais lá no Instagram do professor José Luiz Tomita, especialista em compostagem. Entrem, sigam e aprendam muito mais com ele. @Tomita Consultoria e tem o outro, @Meu Resíduo Sólido. Então, Tomita Consultoria e Meu Resíduo Sólido. Tô seguindo os dois já, viu, Obrigado. professor? Porque tem muita coisa bacana. Eu já dei uma olhada lá nos seus vídeos, aprendi demais, gostei demais do seu conteúdo. Parabéns pelo seu trabalho. E tem mais um e-mail de contato também do professor, que é o jlctomita@gmail.com. Muito obrigada, professor. Clara, obrigado você. Foi um prazer poder dividir uma coisa que é importante para o planeta, para o nosso dia a dia e como a gente pode participar e muito mais.
Uma criança pode fazer isso, ela pode aprender já desde criança. Então, obrigado pela oportunidade. E gera até memória afetiva ali, a família toda faz junto, né? Exatamente. Isso tudo aqui, para mim, é paixão, não é só profissão. Porque eu abri mão de uma grande oportunidade de trabalho para poder fazer aquilo que eu gosto. É isso aí, tá arrasando. Parabéns, viu? Obrigado, Clara. Volte sempre. Muito obrigado. E nós vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continuem com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos falar sobre o uso estratégico das redes sociais para o sucesso do seu negócio. Tem dúvida sobre esse tema? Quer fazer uma pergunta ao nosso convidado desse bloco? Você já pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11 3337 5886. O número já está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa fazendo a sua pergunta para o nosso convidado, Cal Márcios, publicitário, especialista em marketing estratégico. Tudo bem, Cal? Tudo, prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, prazer te conhecer, te receber. E bora então falar de redes sociais, né? Hoje estar nas redes sociais é obrigatório. Eu imagino, para quem tem um negócio. Mas não de qualquer jeito também, né? Isso, com certeza, né? Hoje em dia, a rede social ela é a base de tudo, né? A primeira pesquisa, né? Antes era o site, né? Quem tinha uma empresa, principalmente, né? É o site. Então, era o seu cartão de visita ali, a sua primeira, né, identidade da marca. Né? Hoje em dia a rede social se tornou, né, a base de tudo. Então, quando você fala em alguém, ou busca uma pessoa, ou busca um negócio, você busca a rede social dela. Então, tudo isso engloba, né, o posicionamento, o que ela fala, como que ela está se posicionando, como ela está se interagindo com o seu público, né? É isso, mas de que forma, né? Eu vi um post seu lá no seu Instagram, que eu já estou te seguindo, que você fala assim: hoje as empresas estão construindo tudo de trás para frente. Elas pulam etapas, fazem ações soltas e depois culpam o marketing. O problema não é o marketing, é a execução sem método. Queria que você comentasse isso pra gente. É um ponto legal, né? Então, assim, hoje em dia, essa aceleração que a gente tem com o IA, entre outras coisas que vem acontecendo muito rápido, né? Pós-pandemia, a gente acelerou quase 10, 15 anos aí de processo. Então, com isso, as empresas hoje, elas acham que é só estar na internet, né? Então, ela pula etapas, não tem estratégia, não pensa, né? Eu gosto de utilizar os dados, né? Quando você posiciona, fala de uma coisa, de uma marca ou de um produto, né? Busca interagir, né? A gente fala da dor, né? O tradicional, né? Entenda a dor do seu cliente para você poder vender. Então, passa essas etapas, aí você vai para uma estratégia, você acaba não tendo sucesso, não alcança, né? Não alcança aquele ponto que ela busca, né? Então, investimento em dados, investimento em tráfego pago, né? Que hoje em dia está tão rápido, né? Então, acho que é só apertar o botão, está tudo funcionando, e não é. Então, no orgânico, você consegue também ter uma acessibilidade melhor, sem gastar muito dinheiro, sem ficar, né? É só posicionar, observar a foto que você posta, como você fala com o seu público. É isso, eu vi um outro post que estava escrito justamente sobre isso. Marketing não é postar, marketing não é anunciar, não é aparecer, é ocupar um lugar claro na mente do mercado. E aí no final você fala, é posicionamento. Com certeza. E você tem um livro sobre isso, é isso? Isso, tem um livro Marketing da Verdade. Este livro a gente tem 17 anos de mercado, né? Então eu venho da Fluxo Produções, a KM2 Marketing em 2014, então hoje a gente tem uma base para falar. Eu fiquei muito quieto durante um período, atendendo grandes marcas, né, pela agência, e com isso nós trouxemos essa bagagem de histórias, mercado e tudo o que vem englobando, né? Hoje a gente tem, além do tráfego pago, temos o GO, pouco falado e poucas pessoas conhecem o que é o GO. O GO nada mais é do que o que as redes da IA falam sobre você. Então, se você for buscar hoje no seu chat GPT, pode olhar lá que já tem uma base de pesquisas através da sua
base de dados. Então, se você localizar ali dentro, as empresas vão passar do Google para a IA. Entendeu? Olha. Então, ela já está com um grande armazenamento de dados mundial. Então, ela pode armazenar, entregar e falar sobre você, sobre sua marca, sobre o seu negócio e identificar você mais rápido. Então, tudo isso está na palma da mão. Tudo isso que a gente está trazendo aqui é importante para qualquer tamanho de empresa. Sim. Mesmo para ali um autônomo, um artesão. Aqui no nosso programa a gente recebe muito artesão, a gente recebe confeiteiros, cozinheiros, né? Pessoas que muitas vezes são autônomas, que trabalham de casa, que têm ali uma rede social e a partir daquela rede social elas divulgam a sua marca. Tudo isso que a gente está trazendo aqui, essa necessidade de usar as redes sociais com estratégia de marketing, Sim. serve para todos os empreendedores? Sim. Eu sempre busco o quê? Hoje você tem uma alta e você deu uma parte culinária. Bolo, né? Não tem o festival de fatias? Vamos usar essa dica aí. A galera, o que você gosta de ver? Vamos começar por aí. O público compra pelo olhar, pela quantidade. Então você tem que ter aquela fatia estratégica, né? O pessoal come muito aquela coisa, o tamanho, né? Não viu o sabor, mas ele sente vontade. Então eu tenho que aguçar isso no cliente, né? A vontade de comer aquele produto, né? Que seria o bolo, né? Vamos supor um produto que fale sobre limpeza, sofá. Esses dias a gente teve uma limpeza de sofá na minha residência e eu conversando, o cara não tinha estratégia, né? E eu conversei com ele, falei, pô, por que você não aparece na sua marca? Ele, não, eu tenho vergonha. Acontece demais isso, né? Muito. A pessoa, ela quer divulgar o produto ali na rede social, mas ela morre de vergonha de aparecer nos vídeos. É aquela coisa, né? Eu também fiquei muito escondido nos bastidores. Já fizemos grandes marcas, grandes produtos e eu tinha essa repelência de não, só nos bastidores. Mas hoje não, hoje a gente precisa aparecer. Hoje a marca traz mais autoridade para quem tem visão. Então, assim, você conseguindo falar do seu produto, se ele falar do sofá dele, igual ele falou para mim, olha, uma coisa interessante que ele tocou nesse quesito. Falou assim, eu falei, eu quero impermeabilizar. Ele falou, eu não impermeabilizo. Já testei todos os produtos do mercado e nenhum serviu. Ele mancha o seu material. Aí eu falei, cara, sério? Como que você fez isso? Ele falou, testei. E provou pra mim que testou, né? Ele falou ali, foi na minha casa, fez. Falou, ó, em 72 horas tá tudo ok, você pode ficar tranquilo que não vai ter mais dor de cabeça. Vai sujar se você não cuidar, mas isso aí tem limpeza. Então, tudo isso é importante. Você vê que é uma pessoa que tem autoridade, mas está travada. E eu falo pra qualquer comerciante, começa. Independente da forma, mas pensa como se fosse você, a pessoa que fosse comprar de si mesma. Imagina isso. Você gostaria de ser atendido dessa forma? Como que você gostaria de ver o produto? Porque quando nós estamos do outro lado da mesa, nós imaginamos o quê? Eu quero qualidade. Eu quero entender aquilo. Então, o cliente, ele não pensa do outro lado. Ele pensa como, né, o empreendedor somente. E aí ele acaba se prendendo também naquele mundo, né? Pô, eu tenho que vender, 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 mas não está pensando na estratégia. Então, tenta sentar do outro lado da mesa e enxergar esse outro lado. Porque você vai conseguir entender o seu produto e conseguir vender mais. E achei muito bacana isso que você trouxe, né? Esse exemplo que você trouxe da limpeza do seu sofá, essa Sim. questão da impermeabilização, que a gente não sabe, né? É algo muito curioso e importante para todo mundo, né? E de repente a pessoa ela não pensa, poxa, será que alguém sabe? Será que alguém se interessa por essa informação? É nisso, né? E realmente trazer todos esses testes que ele fez, ele podia ter produzido conteúdo, né? Muito Vídeos. conteúdo. E ele fala, né, eu entrei na rede social dele, ele vai fazer uma consultoria pelo meu escritório agora, né? Mas Um virou cliente do outro ali. Isso, eu fui cliente dele e ele vai virar o meu cliente. Mas foi uma coisa interessante que para mim, por tanto falar em impermeabilização, porque às vezes você vai para frente do sofá, você senta no sofá, tá comendo alguma coisa, bebe alguma coisa e puta, esbarrou, derrubou, sujou, você vai ter que fazer, né? E aí, um grande exemplo que eu vi, porque após você pesquisar, você vai lá no seu celular, você vai pegar o celular na mão, você vai ver um monte de propaganda relacionada a isso. Então, por quê? Nesse quesito, induzem a gente a ter a impermeabilização. Sim. Né? Porque é uma proteção e tal, mas não falam os contras, né? Só falam os prós, né? Os contras ficam escondidos, então tudo isso relaciona muito. Então, quando nós falamos sobre informação, é isso, né? É saber o que está falando e todo
seja qualquer ramo, tá? Você pode ser uma grande marca, a gente tem hoje uma grande marca de mercado na área farmacêutica que está se destacando pelo orgânico. Entendeu? Pelo orgânico. Buscou uma pessoa que fazia uma relação orgânica dentro daquele quesito que ele tinha para crescimento. Ele entendeu que nos números, não é só você falar assim, vou hypar aquilo ali, né? Entrar na dancinha do TikTok. Eu sou contra isso. Estuda para ver se sua marca está dentro desse quesito. Temos relações... Não é só seguir tendência sem saber se aquela tendência tem a ver com a sua marca. Com certeza. É porque assim, hoje sai um hype, né? Você fala assim, vou entrar na brincadeira do XYZ. Teve um hype que aconteceu no TikTok, entre outras aí, saiu carrosséis e tudo mais, e marcas não entenderam aquilo. Eu sempre falo, gente, não é só você entrar no que está acontecendo, é entender se sua marca cabe naquilo. Tem isso. Né? Eu vou entrar na dancinha e meu público é esse? Não, você acaba perdendo o público ao invés de alcançar o público. Né? Então, tudo isso ajuda na relação e entrega muito mais quando você entende essa sua relação com o seu público e quem é o seu público também. Tá? Então, assim, voltando na grande marca, ela entendeu que ela precisava buscar e valia mais a pena investir ali do que gastar no tráfego pago. Sim. Que ela gasta milhões, né? Mas hoje ela conseguiu no orgânico gerar isso. Então, quando você tem o seu amigo e parentes, pode ser no bolo, no sofá, no que seja, você vai trazer muito mais relação quando você consegue conversar com eles, né? Então isso tudo traz autoridade. A autoridade hoje no mercado digital não está somente ali dentro na sua palma da sua mão, ela está nas pessoas à sua volta. É humanização mesmo. Trazer relatos dos seus clientes também é importante? Com certeza, muito. É ela que te traz autoridade. Você falou do... Gio, né? Isso. Gio, você falou. E aí eu queria saber, a pessoa ela tá começando agora um negócio. Sim. Em quais redes sociais ela deve começar? Hoje você tem que estar no Instagram. Muita gente está tirando o Facebook da jogada porque entende que ele não é o público dele, mas depende de onde você está. Mas eu sempre indico, comece Facebook, Instagram, o WhatsApp. Hoje tem muitas ferramentas grandiosas dentro do WhatsApp. Ele também é um localizador, que te entrega, vende por ele. Você tem o LinkedIn, tá? LinkedIn é pouco explorado. Ele, para quem tem um nível de patamar maior dentro de empresas que determinam espaços diferenciados, ele é a sua ferramenta de entrada, seu currículo, tanto para o profissional quanto para a empresa, tá? Então, ele te ajuda muito a entregar muito mais sobre você e vender também, tá? Preciso divulgar em tudo ao mesmo tempo? Sim, tem estratégias específicas, tá? Tá. Você primeiro entende a sua base de estratégia, tá? Não se adapta a sua estratégia principal por rede. O que você tem que entender? Onde minha estratégia se encaixa e como que eu vou entrar nelas. Num começo, vale mais a pena investir numa consultoria do que num tráfego pago? Sim, porque às vezes você está queimando dinheiro. É, né? Não é porque Se você não souber como utilizar a ferramenta, não adianta. Não adianta, as pessoas têm hoje muita facilidade, tá? A Meta hoje entrega o apertar do botão, né? E você está queimando. Sim, tem pessoas que acertam, tem pessoas que não. Às vezes ela fala assim, olha, tive 1000 acessos e 2 vendas, né? Então assim, quanto você gastou no seu clique, né? Então as poucas entendem o que é um ROI, o que está dentro disso. Então tudo isso é importante você relacionar. Então assim, quando você tem estratégia, você gasta menos. Mesmo com a estratégia, tem que postar todo dia? Eu indico que eu estudo, mas é sempre bom você estar visível, né? Seja no status, onde você vai relacionar um carrossel, um status, um Reels. Então, tudo isso tem uma relação. Hoje temos outras coisas. Hoje você tem dentro da sua mensagem uma foto que você tem uma foto instantânea que não vai para a sua rede total, mas ela está te entregando uma comunicação. É isso aí, gente. De onde você está. Dá tempo da gente responder uma perguntinha do nosso Sim. telespectador, rapidamente. Temos 3 minutinhos, tá, Cal? Com certeza. Vamos à pergunta na tela, por favor. Lívia Monteiro, aqui de São Paulo. Obrigada, Lívia, pela participação. Ela diz: olá a todos, faço velas aromáticas artesanais em casa e posto fotos dos meus produtos quase todos os dias. Mas tenho poucas curtidas e quase nenhuma venda. O que eu posso estar fazendo de errado nas redes sociais? Velas aromáticas, vamos lá. É uma coisa interessante, tá? Não se relacione curtida com clique, tá? Você às vezes vai ter lá 1000 visualizações. Então vamos entender qual que está sendo a estratégia utilizada por ela para apresentar as velas. Tem isso também.
uma coisa que eu te dou de dica é entre dentro na construção do seu produto e comece a relacionar para criar o quê? Valor. Poucos entendem o valor do crescimento de um artesão, né? Ninguém entende, ele compra o produto pronto, mas não sabe o processo. Então, se você começar a relacionar o processo do seu produto, o crescimento, o desenvolvimento dele, você vai conseguir entregar mais e identificar valor. Então, gere valor para o seu produto, porque a percepção de valor te traz venda. Vídeo do processo. Isso, um vídeo de processo ajuda muito. Bacana, dica bem interessante, né? Que o Cal trouxe aqui pra gente. Esse é Cal Márcios, publicitário, especialista em marketing estratégico. Lá no Instagram, gente, tem muita dica. Como eu disse, eu tirei coisas aqui da nossa entrevista de lá, dos posts dele. Ó como escreve o nome dele, gente. Cal. Falei certo agora? Falou. Karl Marcius.mkt de marketing. calmarcius.mkt, site km2marketing.com.br, como está aí na sua tela, e tem um WhatsApp de contato também, que é o DDD 11, número 994870932, 994870932. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Dicas valiosas. Maria Clara, muito obrigado. E de verdade é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, volte sempre. Com certeza. Para mais dicas como essas, muito né? Obrigado. Nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos falando sobre estética corporal aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora a gente vai falar de estética corporal. Você sabia que o inverno, essa época do ano que a gente está, é uma época mais propícia para certos procedimentos? Nós vamos descobrir quais são eles agora e eu já vou deixar aqui o nosso contato, o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa com as suas perguntas. Tem dúvida sobre o tema? Já manda pra gente sua pergunta no DDD 11 3337 5886. O número já tá aí, ó, fixado na sua tela para que você participe do nosso programa. Anota aí, participe sempre. Quem está aqui com a gente é a doutora Camila Damasio, biomédica esteta. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada. Ao nosso programa. Novamente. Já está aí, posicionada, pertinho da maca e da máquina. Isso, essa é a nossa máquina da CRIO, né? Que a gente faz o tratamento com congelamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns procedimentos que a gente pode fazer com ele e outros tratamentos também indicados para o inverno. É isso, estamos também com a modelo que veio hoje, né? Para nos ajudar aí no procedimento, Isabela. Bem-vinda, Isabela. Obrigada. Já está aí, né? Prontinha para que a gente possa demonstrar alguns desses procedimentos feitos com a CRIO. Isso. Mas antes eu queria entender por que o inverno seria uma melhor época, assim, para fazer certos procedimentos e quais procedimentos? Certo. Então, aqui no caso da CRIO especificamente, a gente precisa de um tempo de resposta do nosso organismo quando a gente faz a aplicação do gelo no nosso corpo. Então, o tempo de resposta com um tratamento, por exemplo, com a CRIO, é de 30 a 60 dias. Tá. Então, é um procedimento que a gente precisa de um tempinho para ter um resultado. Outros tratamentos que a gente fala que é mais específicos para o inverno, por exemplo, tratamento de microagulhamento, que gera lesão, um tratamento para estrias, que também geram algum tipo de lesão, laser, depilação. Então, são tratamentos que a gente indica serem feitos sempre no inverno, por causa da exposição ao sol. Tá. Então, a gente faz esses procedimentos e depois a pessoa precisa ficar aí no mínimo 30, 45 dias sem exposição ao sol. Então, tem tratamentos específicos que têm essa necessidade de não ter exposição ao sol. Então, levando-se em conta esse tempo, né, de 2 meses para começar a observar algum resultado desse no caso da CRIO, tratamento que você a falou. partir de 30 dias a gente já consegue ver os primeiros resultados
com a CRIO. Mas é um processo, né? É um processo que pode levar até 120 dias, que é o processo final da CRIO. Então, a gente fazendo a 4 aplicação... meses. Isso, até os 120 dias, os 4 meses, essa ação que a gente vai fazer de congelamento, ela vai estar ali ainda no corpo. Então, agindo por esses 4 meses, isso. Então é justamente o tempo para chegar no verão, né? No verão, isso aí, é o tempo que a gente precisa para poder preparar o nosso corpo, né, pro verão. É o lema aí que todo mundo fala, né? No inverno que a gente constrói o corpo do verão, é sobre isso que a gente está falando, que a gente tem o tempo para poder oferecer os tratamentos para o corpo para chegar no verão prontas. Exatamente. Então, bora entender como é que funcionam esses tratamentos, para quais situações eles são indicados, né? Estamos aqui com a máquina da criolipólise. Ou modelagem, a criolipose. Isso, a diferença... Criolipólise. A criolipólise é o equipamento, né? A criomodelagem, quando a gente fala, ela é a técnica que faz a harmonização corporal total. Tá. Então, a gente faz um congelamento em várias regiões do corpo para a gente ter uma redução expressiva aí de 60% de gordura corporal em uma sessão após esses 30 até 120 dias. Então, a gente faz a criomodelagem utilizando também o equipamento da criolipólise. Mas, além da criomodelagem, a gente pode usar essa plaquinha de congelamento de forma móvel, né? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser trabalhar essa gordurinha do braço, melhorar o aspecto da flacidez, ao invés de eu colocar a placa e deixar ela aqui, que a gente faria se fosse uma crio convencional, a gente vai trabalhar ela em movimentação. Então, a gente vai passando ela na região e aí aqui ela vai fazer a retração da pele. E aí aqui a gente trabalharia flacidez. Tá. E também poderíamos fazer a mesma coisa na região de pernas com lipedema para melhorar o edema, né? A inflamação. Então, a pele, quando a gente coloca ela em contato com o gelo, temperaturas negativas, ela vai ajudar tanto na fabricação de produção, né, de elastina e colágeno, melhorando a flacidez. E no caso do lipedema, que tem muita gente aí que tem esse problema, né, e está bastante em alta procura por tratamentos para lipedema. Porque até um tempo atrás a gente nem ouvia falar de lipedema, a gente nem sabia o que era lipedema, né? Mas agora confundiam muito a celulite com lipedema, agora tem que um era uma coisa diagnóstico, só, né, exatamente. mais presente. E não é a mesma coisa, né? Celulite é uma inflamação, o lipedema já é uma doença mesmo, né? Já tem que fazer um tratamento. Isso, né? Desconforto. E aí, quando a gente coloca o gelo no lipedema, a gente consegue melhorar o edema e a inflamação. Então, reduz um pouco dessa gordura, né, que está atrapalhando a circulação no local do lipedema. E com isso, melhora também a dor e o desconforto. Então, é versátil. Para a gente entender como é que funciona mesmo, você já esteve aqui, né? Já mostrou um pouquinho desse processo para a gente, mas diferente. Nesse caso, que você vai com essa placa... Ó, a gente precisa Como que é a sessão? Quanto tempo demora? Quanto tempo você fica ali passando essa placa na região que você quer trabalhar? Quantas sessões são necessárias? Certo, dá para dizer que reduz medida? E quanto seria essa redução? No caso da crio móvel, que é o que a gente vai fazer aqui, então eu preciso pôr um gelzinho, porque senão causa queimadura. Se eu colocar a placa, eu coloquei lá aquela hora só para vocês, né, verem como funciona, mas sempre eu preciso ter um gelzinho de proteção aqui para colocar na região onde a gente for fazer a aplicação. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui e vou fazer esse movimento circular por 5 minutos. E aí eu posso fazer isso aqui 2 vezes na semana e em média aí umas 8 a 10 sessões para a gente já conseguir ter uma melhora em relação à flacidez e no caso de lipedema também. 5 minutos só? 5 minutos, porque eu não estou colocando a manta, né? Quando a gente faz a criomodelagem, que é para gordura localizada, a gente coloca a mantinha de proteção, coloca a plaquinha na região que a gente quer diminuir a gordura e vai deixar ela ali por 50 minutos, 1 hora por região. Quando a diferença da móvel, que a gente vai tratar flacidez e lipedema, a gente não pode deixar a placa parada. Porque são, né, problemas diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer um movimento circular por 5 minutos. Aí eu troco, venho, faço 5 minutos no outro braço, volto, faço 5 minutos nesse braço. Total de 20 minutos em cada braço. Então, são 4 pausas, né, que a gente faz. Então, eu venho 5 minutos de cá, faço mais 5 minutos do outro e volto para cá. Porque são
técnicas diferentes. Vai fazendo de 5 em 5 minutos, no total serão 40 minutos. Essa é a ideia, é isso? 20 minutos, 20, 40 minutos. 40 minutos. A sessão. Isso quando eu estiver falando de flacidez, celulite e lipedema. Tá. Para a gordura localizada, a gente trabalha de forma estática, né? Então, eu colocaria ela aqui com a mantinha de proteção e deixaria ela aqui por 1 hora. Tá. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala de estática e móvel. Uma vai tratar a gordura localizada, a outra vai tratar celulite, flacidez, lipedema. Estamos falando que o inverno é a melhor época do ano para a realização de um procedimento como esse, da CRIO. Justo um procedimento gelado. Sim, mas E assim... aí, como é que fica isso? Dá para colocar um cobertor no resto do corpo? Aqui a gente está fazendo só uma demonstração, um tempo mais curto e tal. Quando está na clínica, a gente faz toda uma preparação aqui, coloca mantinha, travesseirinho, pode pôr uma meia se quiser, a gente pode pôr um agasalho, então você pode ficar bem quentinha no ali, resto do corpo. Sim, mesmo a gente trabalhando com o gelo. Até porque, mesmo no verão, se a gente for fazer, o ar-condicionado tem que estar ligado. Tá. Então não vai fazer muita diferença. Vai estar frio de qualquer jeito. De qualquer jeito vai estar frio. Não vai fazer muita diferença estar frio ou não. A diferença é que a gente vai conseguir um resultado, né? Como demora esses 60 dias, 90 dias, então a gente fazendo agora, daqui mais para frente a gente já vai ter o resultado efetivo do tratamento. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o lipedema. Certo. Então Né? Sendo um problema de saúde, né? Como é que funciona esse tratamento? Quais são os resultados que essa paciente vai ter, né? O que ela vai ter de benefício após esse tratamento? Quanto tempo ele demora, enfim. Certo. Lipedema é uma condição genética, né? Então a gente precisa ver qual é o grau desse lipedema, se ela tem uma indicação de tratamento médico junto, né? De tomar algum tipo de medicação. É importante, inclusive, esse atendimento multidisciplinar, sim, né? Sim, Passar então no médico, entender o diagnóstico, para depois chegar até a CRIO. Não é qualquer pessoa que eu posso chegar e ir colocando uma placa de CRIO em determinados graus ali de lipedema. Então, primeiro a gente vai entender se essa pessoa já está em tratamento ou não, né? Se é indicação para ela ou não. E aí, depois, a gente, igual como você falou, associado, né, com o tratamento médico que essa pessoa já faça, a gente entra com esses procedimentos para diminuir esse edema e essa inflamação. Tá. Mas é sempre importante ter essa associação, esse cuidado multidisciplinar. Eu acredito que você tem ali um resultado estético, mas vai muito além dessa muito estética. além, porque o lipedema ele é uma gordura que está ali travando a circulação local. Que né? tem gente que tem dor mesmo, Sim, né? desconforto de dor, não consegue nem ficar em pé. Aí esses casos assim um pouco mais avançados, aí tem que ser com médico, medicamento. Mas é bacana associar. Também complementar esse tratamento com a CRIO? Com a autorização e indicação médica, a gente consegue sim, porque E dá um alívio nesse desconforto? Dá um alívio muito grande, porque o gelo, ele vai melhorar o edema e vai melhorar a circulação, que está comprometida por causa do lipedema. Então, a gente fazendo esse mesmo movimento que eu fiz aqui no... Levanta o braço, por favor. Que eu coloquei aqui no braço, fazendo ele na perna, eu vou ajudar a melhorar esse edema e essa inflamação e melhorar a circulação do local. Então, e aí não é num ponto só, assim, igual no braço, é perna aí, por exemplo, toda? eu posso fazer na perna à frente, posso fazer na perna atrás, posso fazer no interno, posso fazer no glúteo. Algumas pessoas têm também, né, no glúteo. Daí a gente vai dividir no tempo daquela mesma maneira. 5 aqui, 5 atrás, volto. 5. Então, em 4 vezes em cada região que tem o lipedema ou a celulite. Mas aí, nesse caso do lipedema, poxa, eu comecei a fazer a CRIO, faço meu tratamento médico, mas comecei a fazer também a CRIO e sinto que melhorou, aquele desconforto passou. Estou gostando muito desse tratamento. É um tratamento que eu vou ter que fazer para sempre? Não, assim, a gente fala que tratamento estético é difícil falar assim, vou fazer e acabou. Não pensando no estético, sim, né, nesse caso, mas pensando mesmo na saúde, né, nessa redução de sintomas. Vai ser sempre bom associar. Porque o lipedema é genético. Então, aí vai fazer não tem cura, né? Assim, não tem uma cura de falar, vou tomar um medicamento, vou fazer um tratamento e vai acabar. Já era, acabou. Não vou fazer mais. Não é o caso. Não tem como. Então, o ideal é a gente continuar assim fazendo. E também a gente pode associar com drenagem linfática, que ajuda bastante também no edema, né? Então, não tem assim...
quanto tempo? Vou fazer só por um mês, vou fazer por 2 meses? Vai fazendo até quando você achar que está te trazendo um benefício. Porque no a cura começo, não provavelmente, a pessoa faria ali algumas sessões... 1, 2 vezes por semana. Exatamente. Aí depois a gente mais consegue... sessões, né, que eu quero dizer. E talvez depois de um bom resultado, a gente pode espaçar. Aí mais. faz uma vez por semana, e depois faz a 10 dias, 15 dias, né? De acordo com o que a gente vai receber nessa resposta do próprio corpo, né? Essa melhora do estímulo que a gente está gerando no corpo, aí a gente pode espaçar um pouco mais entre as sessões, associar com outros tratamentos, né? Como a drenagem linfática, enfim, a gente pode fazer associações com outros tratamentos também. Porque não tem jeito, né? Parou o tratamento, volta, Vai né? voltar. E aí, volta o problema. o importante também é aquilo que a gente sempre fala, né? Alimentação, ingestão de água, tudo isso vai ajudar atividade física, a manter os resultados que a gente traz com a estética. Então, a gente chama a estética de aliado. Sim. Né? A mudança de hábitos geral que a pessoa precisa ter para ter melhora tanto no corpo e na saúde também, né? Então, sempre associado com a alimentação, atividade física, ingestão de água, a gente vem com a estética como um aliado nesse processo todo. Quando a gente fala de redução de gordura, fizemos a crio ali no braço, dá para reduzir até quanto? Até 60% de gordura em Até uma sessão 60%. após os 120 dias, né? Então, com Ok. 30 dias a gente tem um pico de resultado, com 45 a gente tem outro, 60, 90, até 120 dias dá para eliminar até 60% de gordura por sessão. E é importante fazer alguma manutenção depois de um tempo? É Como é que sempre bom funciona? associar. Então, a gente tem Mesmo pensando na estética... para a gordura localizada, no caso, né? Se fosse para fazer no braço, para a gordura localizada. A gente conseguiu reduzir aí. Na verdade, a gente associa durante o processo, né? Como são 60, 120 dias. Então, uma vez por semana, a gente traz essa pessoa, pede para essa pessoa voltar para a gente fazer outros tratamentos associados para potencializar o resultado e também para acelerar esse processo que pode durar até 120 dias. Se a gente associa com outros tratamentos, a gente consegue um resultado mais rápido. Quando a gente fala de lipedema, já sabemos que precisamos ter ali uma indicação médica, uma autorização médica para fazer um tratamento como esse. Mas tem alguma outra contraindicação ou não? Todo mundo pode fazer? Para crio? Praticamente todo mundo pode fazer. Tá. A não ser pessoas que estejam fazendo algum tratamento rotina, né, com o médico, aí o médico precisa autorizar, diabetes descompensada, qualquer doença que esteja descompensada também precisa de autorização médica para poder fazer. Gravidez também não pode, mas assim, num geral, é para todo mundo, é bem democrático, é para todas as pessoas, todos os sexos, cores, enfim, é um tratamento que praticamente qualquer pessoa pode fazer, a não ser em casos específicos de alguma patologia. Até da pele, né? Também. Aí, por exemplo, tem importante. gente que tem dermatite, que tem alguns problemas assim, tem gente que tem sensibilidade ao frio. Aí essa pessoa, se a gente expõe ela ao frio, a pele resseca, né? Pode dar alguma pode dar algum alergia. problema. Aí, nesse caso, a gente também, quando tem sensibilidade ao frio, a gente também precisa observar e avaliar para ver se é uma indicação ou não realizar a crio. Fora isso, todo mundo pode Qualquer fazer. pessoa. Mulherada faz mais ou os homens têm procurado Tem também? homem que faz também, ó, assim, 80%, quase 90% mais mulheres, né? Que tem aquela gordurinha que incomoda, o lipedema, celulite. Mas a gente atende homens também. Os homens estão se cuidam, mais, né? E é muito interessante a gente saber que é para todo mundo mesmo. Tá aí, gente, um procedimento super bacana, seguro para você fazer agora no inverno, hein? Já se tá preparado para o verão. Isso mesmo. Essa é a doutora Camila Damasio, biomédica esteta. Eu vou deixar aqui os contatos dela para que você possa conhecer mais desse trabalho. Tem muita coisa bacana lá no Instagram, @diva_beauty_center, como tá aí na sua tela, diva.beautycenter, diva.beautycenter. E tem o outro Instagram também, que é o Lessense Estética. Isso mesmo. Lessense Estética, como tá aí na sua tela. E tem um telefone de contato também, que é o DDD 11 3942 2925. 3942 2925. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá no direct que a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto. É isso aí, doutora. Muito Eu que obrigada. agradeço o Parabéns convite. pelo seu Obrigada, trabalho, viu? Obrigada, Isabela. Acabou o frio, Isabela. Obrigada, menina. Sucesso Obrigada a você. sempre. Volte sempre. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.